Boa noite, Boa boa noite, noite. professor. Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem, gente? Tudo bem, professor, e você? Também estou bem, só com muito frio na noite de hoje por aqui em Volta Redonda, mas vamos seguindo, né? Ai, Então, tá frio gente, mesmo. tá frio pra caramba, né, gente? Meu Deus, o tempo virou de uma tal maneira que só Deus. Mas vamos seguindo então. Só lembrando, gente, eu passei o gabarito para vocês, eu não sei se vocês viram lá no nosso sistema, eu passei o gabarito da nossa lista 2. Acho que vocês estão muito bem, né? Estão fazendo a lista. Não houveram muitas dúvidas na lista 2, então acredito que vocês estejam entendendo bastante, ou ainda não fizeram, né? Mas eu vou acreditar que vocês estão entendendo. Mas eu mandei o gabarito, qualquer coisa vocês confiram quando for fazer a lista 2. E a gente vai seguindo no nosso conteúdo, né? Nossa última aula foi bastante tranquila, a gente iniciou ali os fundamentos da ótica geométrica, falamos bastante da luz, do conceito de luz, e não tivemos tantas relações matemáticas, né? Hoje também é uma aula que a gente não vai ter tanta relação matemática, por quê? Porque quando se trata de ótica geométrica, a gente, como o próprio nome diz, a gente entra muito nessa parte de geometria. Então, o que, que eu quero de vocês? Que prestem bastante atenção nas figuras planas que nós vamos ver hoje, entender essa questão dos ângulos que nós vamos observar hoje. Se não entender, fala, professora, vocês sabem que eu dou essa liberdade para vocês. Não entendi, volta de novo, eu sempre explico de novo. Né? Então, assim, vocês têm essa liberdade de estar sempre perguntando para mim. Então, vamos prestar bastante atenção, porque esse conceito é o conceito que eu preciso que vocês observem, é muito de percepção geométrica. Então, vocês têm que entender o que, que a figura, né, o que, que aquela figura geométrica ela está querendo dizer para você realmente tirar informações ali da nossa física, da nossa ótica geométrica. Então, prestem muita atenção hoje, porque eu preciso que vocês tenham essa abstração para poder entender essa matéria. Beleza? Qualquer coisa vocês me perguntam, eu volto, não tem problema, só abrir o microfone e me perguntar, tá bom? Então eu vou, como sempre, colocar nos slides, a gente inicia e qualquer coisa é só chamar, beleza? Compartilhar aqui a tela com vocês. E vou colocar, né, nos slides. Então vamos lá. Vamos abrindo aqui. Abrindo. Vocês estão conseguindo enxergar os slides, gente? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Só lembrando o que a gente viu na última aula, foi o conceito então de luz. O que, que tem luz? A gente viu essa percepção das cores, né? Aquele espectro visível onde a gente consegue enxergar, o espectro onde a gente não consegue enxergar. A gente viu o que, que é frente de luz, o que, que é feixe de luz, o que são raios de luz. Vimos a aplicação na nossa câmara escura lá, onde os raios eles passam pelo orifício, interceptam e dá uma imagem invertida na nossa câmera escura. E hoje nós vamos estudar o quê? Hoje nós vamos estudar chamada reflexão da luz. Né, um conceito onde a gente vai ver muita geometria, a gente vai ver o conceito de espelhos, aqui espelhos planos, nesse caso da aula de hoje. Então, a gente precisa aí prestar bastante atenção nesse conceito de reflexão da luz, porque ele nos traz um fenômeno muito importante e que ele está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos entender aí e vamos começar a nossa aula hoje para entender o que é, então, essa chamada reflexão da luz.
A reflexão da luz, ela é um fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir na superfície de separação desse meio com o outro. Como assim? Como assim, professora? Vamos lá, vamos entender. Vamos olhar então nosso primeiro desenho geométrico da noite. O que nós temos aí? Primeiro, uma superfície toda pintadinha de azul, que é a minha superfície o quê? Esférica. Ali a gente só consegue ver a metade da esfera, né, pintada de azul, mas ela é totalmente esférica, tá? Não é só a metade, não. Mas ela é a minha superfície. Toda essa pintada de azul. Temos uma reta normal tracejada, essa reta aí, Nzão, que é a reta normal à minha superfície. Por que uma reta normal à minha superfície? Ela faz um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Por isso, ela é chamada reta normal. E essa reta tracejada ali na horizontal, que tem o símbolo ali chamado T, é a minha reta tangente à superfície. Beleza? Minha reta horizontal chamada tangente à superfície e a minha reta normal, né, perpendicular à minha superfície, formando um ângulo de 90 graus. Beleza, tranquilo. E aí eu tenho o quê? O meu raio de luz que vai incidir nessa superfície. Ué, ele vai tocar na minha superfície. Qual é esse raio de luz? A representação dele é essa reta aqui, ó, AB. Então, essa reta AB que toca na minha superfície azul, que incide na minha superfície azul, ela é, então, a minha reta que representa o raio de luz que está incidindo. E na reflexão, o raio de luz, ele incide, ele toca na minha superfície azul, e o que acontece? Ele reflete. E assim, quando ele reflete, ele está formando, então, essa reta chamada BC, que é a minha reta, que representa a minha reflexão em relação à minha reta normal Nzão. E quando o raio de luz ele incide, toca na superfície, então eu tenho esse raio de luz AB incidente, ele gera um ângulo Izinho, um ângulo incidente. E quando ele reflete nos raios refletidos BC, eu formo um ângulo Rzinho, um ângulo refletido. Em relação ao quê? Em relação à minha reta normal. Deu para entender, então, o processo, fenômeno de reflexão? Os raios de luz incidem, tocam na minha superfície, e logo assim que eles tocam, eu tenho o quê? A nossa reflexão, que é os raios refletidos. Beleza? Deu para entender reflexão? Sim, professor. Beleza. Então, esse fenômeno, beleza. Os raios de luz incidiram na superfície, tocou, refletiu. Temos raios refletores. Gerou dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Beleza. E tem duas aplicações. O meu fenômeno chamado reflexão da luz. Ele tem aplicações tanto em espelhos planos, que é o que nós vamos estudar hoje, que são os espelhos planos regulares, e os espelhos esféricos, que a gente vai deixar aí para a nossa próxima aula. Então, hoje a gente vai estudar a reflexão da luz em cima dos espelhos planos regulares, beleza? Então, vamos continuar. Temos mais duas características na reflexão da luz. O que é? As retas normais a uma superfície esférica, elas são o quê? São radiais. Isso quer dizer o quê? Tem a direção do raio da superfície em cada ponto. E o que isso representa? Eu tenho minha reta normal, beleza? Tenho minha reta tangente. Se eu pegar essa reta tangente aqui e colocar ela ou mais para cá na esfera, ou mais para lá, mais para baixo, ou mais para cima, em qualquer ponto da esfera, ela vai ser o quê? Uma reta radial ao raio que está no centro da minha esfera. O que é o raio de uma esfera? Que vai do centro dessa esfera até a extremidade. Então, são chamadas radiais, beleza? Tem a direção do raio da superfície em cada ponto que eu colocar ali a minha reta. E é o plano formado
pelo raio incidente, o raio AB, e pela reta normal Nzão, chamamos esse plano aqui, ó, de plano de incidência. Então, o plano de incidência, ele é formado pelos meus raios incidentes, né, que é o meu raio AB, e por essa minha reta normal à superfície Nzão. Beleza? Mas essas duas características aí na reflexão da luz. E aí a gente começa a passar para dois enunciados que falam sobre as nossas leis da reflexão. Nós temos duas leis da reflexão. A primeira lei da reflexão, o que ela nos diz? O que ela enuncia para a gente? Que o raio refletido, né, ele pertence ao plano de incidência. Ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o raio incidente, eles são coplanares. O que são coplanares? Eles pertencem ao mesmo plano. Então, gente, faz sentido com o que eu acabei de ver. O plano de incidência, ele não é formado pelo raio incidente AB e pela reta normal. O que a primeira lei da reflexão está me dizendo? Que esse raio refletido após a incidência, o meu raio BC, em relação à normal, ele está contido no mesmo plano que minha reta que representa os raios de luz incidente. Então, eles estão tudo no mesmo plano. O que é estar no mesmo plano? É que, por exemplo, eles estão tudo na mesma folha de papel. O raio refletido, ele não vai estar em outra folha de papel, ele vai estar na mesma folha de papel do que o raio incidente. Ou então, vamos lá, na mesma parede. No quê? No mesmo plano. Por quê? Porque eles são coplanares. Então, o raio refletido, pela minha primeira lei da reflexão, ele está no mesmo plano que o meu raio incidente. Deu para entender, gente? Deu para entender? Deu? Tranquilo até aqui? Deu para entender, então? Raio incidente está no mesmo plano que o raio refletido, porque eles são coplanares segundo a nossa primeira lei da reflexão. E a nossa segunda lei da reflexão? A nossa segunda lei da reflexão, ela nos diz que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Então, o ângulo de reflexão em relação à reta, o quê? Normal, o Nzão. Ele é igual a o ângulo de incidência. Então, o Izinho é igual a R. Os ângulos, eles vão ser iguais sempre em relação à minha reta normal, a reta Nzão, a superfície. É isso que nos enuncia, que nos diz a segunda lei da reflexão. Beleza, tranquilo. Entendi, primeira lei da reflexão, né? Os meus raios incidentes estão no mesmo plano que os meus raios refletidos. Segunda lei me diz que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido em relação à reta normal. E agora vamos entender a nossa aplicação da reflexão, que é no quê? No espelho plano. Chama-se espelho plano qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. Um exemplo de espelho plano barato e funcional é o nosso vidro. É o espelho plano mais comum ao nosso cotidiano. Então, o espelho plano regular, por exemplo, é o que nós chamamos aí o nosso vidro. E como eu posso construir isso geometricamente? Como eu posso desenhar isso geometricamente? Vamos lá, vamos prestar bastante atenção. Eu represento o meu espelho plano como se fosse esse pentezinho aí na vertical. Beleza? Ele sempre vai ser representado assim pelo desenho. Então, bora lá, tenho o meu espelho plano. O ponto objeto, né, que nós já falamos na última aula o que é ponto objeto, o que é ponto imagem, relembrando, o ponto objeto é o objeto real, é o meu corpo. E o meu ponto imagem é a imagem virtual, ou seja, o meu reflexo,
Beleza? Eu sou o objeto real, vou ali para frente do espelho e tenho o quê? Meu ponto imagem, a minha imagem refletida. E o que acontece na reflexão da luz? Os meus raios de luz incidentes, eles saem ali, né, do objeto, do ponto objeto, do meu objeto real, eles tocam na superfície, que agora é o meu espelho plano, e refletem. Beleza? E o alongamento, que é essas linhas tracejadas, elas se encontram no ponto imagem, que é na minha imagem refletida. É por isso que produz a minha imagem refletida. Por quê? Porque os raios incidentes, o alongamento que está representado por essa reta tracejada, eles se encontram em um determinado ponto, eles se interceptam, formando o quê? A minha imagem refletida. E aí nós temos, claro, os nossos ângulos aí iguais pela segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Deu para entender, gente? O espelho plano, o desenho, alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos seguindo. Como eu disse, o ponto imagem é o vértice do pincel luminoso, que emergente do sistema, e a imagem do ponto objeto. Isso a gente já acabou de falar. Beleza? Tranquilo. Nos espelhos planos, o ponto objeto e o respectivo ponto imagem têm sempre naturezas opostas. Isto é, se o primeiro for real, o outro é virtual, gente. E isso é instintivo. Porque se eu chego na frente do espelho, a minha imagem refletida por um acaso está do meu lado? Não, ela está o quê? Oposta a mim. E vice-versa. Se a minha imagem ela está refletida lá no espelho, por acaso eu que sou o objeto real, eu estou do lado dela? Não, eu estou oposta a ela, beleza? Então, sempre um ponto imagem está oposto ao ponto objeto, ou o ponto objeto real está oposto ao ponto imagem. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Quando um ponto objeto encontra-se sobre o foco, a imagem é dita imprópria. A gente também viu isso na última aula, pois os raios luminosos que se originam em um ponto do objeto são refletidos como raios paralelos em forma cilíndrica, convergindo ou emergindo no infinito. Então, o que eu tenho que saber daqui? Quando eu falar sobre imagem própria, ela está num ponto do infinito, beleza? Quando eu falo objeto impróprio, né, está também num ponto do infinito. Então, o objeto incide os raios de luz nesse ponto do infinito, toca na superfície e reflete no ponto também situado no infinito, que gera a minha imagem refletida, a minha imagem imprópria. Geralmente sai paralelo, né? Os meus feixes de luz projetados saem paralelos em formas cilíndricas aí das minhas fontes de luz. Beleza? Só tenho que entender que quando falei de impróprio, objeto impróprio, eu estou falando de objetos situados ali, esses raios situados em pontos no infinito. É isso que interessa para mim. Beleza? Pelo fato, então, de conjugarem uma imagem imprópria a um objeto impróprio, os nossos espelhos planos são sistemas ópticos afocais. Como eu disse, né? Vai estar ali o nosso objeto real em cima do foco. Então, por isso nós temos um sistema afocal quando se trata de imagem própria e objeto impróprio. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Propriedade fundamental dos espelhos planos. Porque nós temos o que aqui na propriedade fundamental dos espelhos planos? Nós temos a chamada simetria. A fim de apresentar a propriedade fundamental dos espelhos planos, nós vamos agora demonstrar a congruência de dois triângulos. O triângulo PQR e o triângulo P'Qr. Vamos olhar aí para o nosso desenho para entender? A gente precisa aqui, para demonstrar a simetria, algo que seja comum.
congruente. O que é congruente? Triângulo congruente. Ter mesma forma e mesmo tamanho. Então, a gente precisa achar algo comum a esses triângulos. A gente tem aqui no nosso desenho o nosso ponto objeto representado por esse ponto P. Está vendo ali que ele está tendo raios incidentes, né? Quando ele tem raios incidentes, o que acontece? Toca na superfície azul ali e reflete, beleza? E na hora que ele reflete, ele gera a imagem refletida ali, P', beleza? Então, por isso nós temos o PQR e a imagem refletida formada por P'QR. E nós precisamos demonstrar essa simetria. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos achar algo comum a esses dois triângulos. A gente já consegue enxergar aqui que eles têm essa reta aí, ó, normal, essa reta perpendicular aos raios, QR. Ela forma o quê? 90 graus. E ela é comum aos dois triângulos? Ela é comum aos dois triângulos. Poxa, primeira coisa a observar comum aos dois triângulos. Então, minha reta QR, né, que é perpendicular aos dois triângulos, transformando aí o ângulo em 90 graus. Tranquilo, beleza. Primeiro fato comum aí aos dois triângulos. Segundo fato comum, então, se eu tenho essa reta perpendicular formando 90 graus com meus dois triângulos, isso quer dizer o quê? Que os meus ângulos alternos, internos, eles têm o mesmo valor. E se eles têm o mesmo valor, são iguais, são simétricos. E por causa disso, o que nós temos, então? Nós temos como provar que PR é igual a P'R. Então, os meus dois triângulos, eles são simétricos e a gente consegue finalmente demonstrar, então, a congruência. Tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Beleza? Por causa especificamente dessa minha reta ortonormal que faz 90 graus, essa minha reta aí, a superfície QR. Deu para entender por que eles são iguais, gente? Sim. Beleza, tranquilo. Nos espelhos planos, a imagem, então, é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. Beleza? Nós temos a simetria. Nos espelhos planos regulares, lembrando mais uma vez, a gente tem outros tipos de espelho que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas, no espelho plano regular, a gente possui essa simetria entre o ponto objeto real e a nossa imagem refletida. Beleza. Vamos entender agora, então, o que é campo. Campo de um espelho plano. Chama-se campo de um espelho plano para determinado observador a região do espaço que pode ser contemplada por ele pela reflexão da luz no espelho. Ou seja, mais uma vez utilizando aí o nosso exemplo, que nós estamos lá em frente ao nosso espelho do quarto, e o que acontece? Eu só enxergo a minha imagem refletida no espelho? Não, por exemplo, aqui no meu quarto tem a cortina, tem os livros na escrivaninha, então, e a minha cama atrás. Então, quando eu me olho no espelho, além da minha imagem refletida, eu tenho um panorama. Eu consigo enxergar o quê? Também a cortina refletida, também os livros refletidos, também a minha cama refletida. Então, o campo de um espelho plano é todo esse panorama, além da minha imagem refletida, que eu consigo ali perceber visualmente no meu espelho. Vamos ver o nosso desenho também, como isso é representado? Então, olha aí, eu tenho o meu espelho, beleza? O meu campo do espelho em relação ao observador, que sou eu, o objeto real. Eu tenho o desenho, que é a minha distância, né, do objeto real, que sou eu, até o espelho. E tenho o quê? Os raios de luz incidindo nesse espelho. Incidiu no espelho, refletiu. E tenho a minha imagem refletida, representada pelo observador, Olinha. E pelo que a gente viu ali na congruência dos triângulos, nós somos o quê? Simétricos em relação à nossa imagem refletida. Então, tudo se passa como se o observador
real, o ponto real, estivesse olhando a partir de olhinho. Então, essa mesma distância que eu tenho do espelho é a distância ali da minha imagem refletida ao espelho. Então, eu, ponto real, ponto objeto real, sou simétrico à minha imagem refletida. Tem a mesma distância ali quando os raios de luz incidem e refletem. Beleza? E assim eu consigo ter uma visão panorâmica, não só da minha imagem refletida, mas o que está ao redor ali refletindo no espelho. Então, isso eu chamo de campo de um espelho plano. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Então, beleza. Já vi o campo. Agora eu vou ver a chamada translação de um espelho plano. O que é translação de um espelho plano? Quando um espelho plano é transladado paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo, ela também sofre translação, no mesmo sentido. Com o quê? Com o dobro do comprimento em relação à do espelho. Como assim, gente? É o seguinte, vou transladar o espelho. O que é transladar o espelho em relação a mim mesma paralelamente? Eu posso empurrá-lo, beleza, para frente, ou posso puxá-lo. Estou transladando para frente ou puxando para trás, beleza? Então eu estou representada ali, ó, pelo objeto em repouso. A gente está paradinho, em relação ao espelho é 1, tranquilo, e vou fazer o quê? Vou transladar. Aqui no caso eu estou empurrando para frente, beleza? Paralelamente a mim mesma. Aí houve um deslocamento desse espelho, que agora gerou uma posição ali, é 2, ele está mais para frente. E o que vai acontecer com a minha imagem? Ela também vai transladar. E essa distância dela, o deslocamento da imagem, provocada pelo deslocamento do espelho, é o dobro desse deslocamento que eu fiz quando empurrei paralelamente a mim mesmo o espelho. Deu para entender? Eu desloco o meu espelho para frente e esse tanto, né, esse desenho de deslocamento, ele vai ser o dobro quando refletir a minha imagem e ela também se deslocar para frente. Deu para entender, gente, a translação? Tranquilo? Tranquilo ou preciso repetir? Foi? Não foi? Professora, eu não entendi muito bem, não. Então vamos. Você dizer que ele fica mais longe ainda? Então, ele fica o dobro daquilo que você deslocou. Por exemplo, vou dar um exemplo para você numérico. Eu desloquei 1 metro o meu espelho, beleza? A minha imagem refletida, ela vai ser o dobro desse 1 metro, ou seja, ela vai estar refletida a 2 metros. Deu para entender? Sim. Então, essa é a característica. Se eu empurro para frente, aquele tanto de deslocamento, o dobro dele vai ser a distância ali da minha imagem refletida, que foi deslocada quando eu transladei o meu espelho. Beleza? Alguém com mais dúvida? Ou posso seguir? Pode seguir. Beleza, então. Então, translação, tranquilo. Paralelamente a mim, eu posso empurrar esse espelho, eu posso puxar esse espelho, a imagem refletida vai ser o dobro da distância que eu transladar, e a rotação? Rotação de um espelho plano. Quando um espelho plano sofre uma rotação de um ângulo alfa em torno de um eixo normal ao plano de incidência de um raio de luz proveniente de uma fonte fixa, o raio refletido correspondente sofre também uma rotação, no mesmo sentido de um ângulo que equivale ao dobro de alfa. Então, gente, o que difere da translação? A gente tem aí o nosso espelho, vem os raios de luz incidindo, vão ser refletidos, eu quero rotacionar. Quando eu falo rotação, eu estou falando de giro. Então, eu vou girar esse espelho. Quando eu giro esse espelho, eu tenho um ângulo alfa. E a minha imagem refletida, ela vai ter o dobro desse ângulo alfa. E o dobro desse ângulo alfa, ele é chamado ângulo beta.
Beleza? Então, na translação, era o tanto que eu desloquei. Agora, na rotação, a gente vai ter um ângulo. Por quê? Porque eu estou girando esse espelho. Então, a minha imagem refletida, ela tem o quê? O dobro desse ângulo que foi formado quando eu girei o meu espelho, que é os raios incidentes. Na hora que vem refletir a minha imagem, eu tenho o dobro, né? Então, eu gero um ângulo aí, na hora que eu incidi os raios de luz, quando eu fiz o giro, que é o meu ângulo alfa, e aí a minha imagem refletida, que são os raios de luz refletidos, ela vai ter o dobro do ângulo alfa, que é o meu ângulo beta. Deu para entender a rotação e a diferença de rotação e translação? Foi? Sim. Beleza, então. A única coisa que difere é que uma eu translado e a outra eu dou uma girada e vai ter ângulo, beleza? Mas sempre é o dobro, né? A imagem refletida sempre vai ter, né, o dobro dessa distância. No caso da translação, deslocamento, e no caso da rotação, é alfa, porque é o dobro de um giro. Beleza, até aqui então. Tranquilo. Mais uma propriedade que eu vou aprender é imagens múltiplas em dois espelhos planos, o quê? Associados. Nesse caso, a luz emanada, ela sofrerá múltiplas reflexões até emergir do sistema. Por causa disso, a associação de espelhos vai acontecer o quê? Vai conjugar várias imagens. Né? Então, eu tenho aqui, ó, dois espelhos planos associados. Eles estão em uma posição em V. Eu fiz o quê? Eu coloquei o espelho de um lado, coloquei o espelho de outro, eu associei, acoplei esses dois espelhos e coloquei meu ponto objeto ali, uma bolinha verde. Ou qualquer objeto, mas ali nessa foto é uma bolinha verde. O que vai acontecer quando os raios de luz incidirem sobre essa bolinha verde? Eles vão refletir. Quando ele reflete, ele gera muitas imagens. Várias imagens. Nesse caso ali, ó, ele gerou 4 bolinhas verdes. É isso que nos diz. E como é que a gente representa isso, então, geometricamente? Olha aí, eu tenho dois espelhos planos, um é 1, associei com o segundo espelho, é 2. Meu objeto ali, coloquei ele ali entre os espelhos e começa os raios de luz, né, a incidirem no objeto. Incidiu no objeto, tocou na superfície que é o meu espelho, começaram a refletir. Quando refletiu, eles se estenderam, né? Essas minhas retinhas tracejadas, que formam o quê? A minha imagem refletida do objeto. Então, eu tenho aí, ó, I1, uma imagem, I1, 2, outra imagem, I2, outra imagem. Então, são imagens refletidas desse meu objeto, quando eu coloco ele entre os espelhos ali, acoplados nessa associação de espelhos planos, beleza? Tranquilo? É aí que eu tenho, então, imagens múltiplas. E tem como calcular o número dessas imagens que se formarão no espelho? Tem. O número N de imagens fornecidas pela associação, ele fica determinado por uma expressão, uma relação matemática única que nós vamos ter, né, hoje aqui na nossa aula, que é dada por N, que é o número de imagens que serão formadas no espelho, é igual a 360 graus sobre o ângulo alfa formado por essa associação, menos 1. Então, se eu quiser saber o número de imagens, aqui a gente tem dois espelhos planos acoplados, a gente colocou uma mini ali e ela refletiu também várias imagens. Se eu quiser saber quantas imagens tem, eu vou utilizar essa minha relação 360 graus sobre esse ângulo formado pela associação alfa, menos 1, beleza? Então, eu tenho aí uma equação, uma relação matemática que me fornece o número de imagens refletidas. Mas eu vou ter uma questãozinha que eu tenho que prestar atenção para poder utilizar essa relação. E qual é essa questão? Primeiro, se o quociente for par, que quociente, professora? Quociente é a divisão do 360 graus sobre alfa, beleza? O valor dessa divisão. Então, se o quociente ele for par, a expressão será aplicável
para qualquer posição do objeto P real entre os espelhos. Beleza. Se for par, tá tranquilo, tá de boa, posso usar minha relação e vou achar o número de imagens refletidas. Não importa onde eu colocar meu objeto real. Tranquilo? Beleza. Agora, gente, se o resultado, né, se o quociente for ímpar, o resultado dessa divisão de 360 sobre alfa for ímpar, só será aplicável se o objeto P real estiver no plano bissetor do diedro, que é da minha associação de espelhos ali, formada pelos espelhos. Como assim? Plano bissetor. Então, gente, vamos olhar aqui. Vamos olhar principalmente para essa parte aqui, ó. Eu tenho dois espelhos, então, associados, o 2' e o 2. Beleza. O que acontece ali se o meu resultado de 360 sobre alfa for ímpar? Só vai poder utilizar essa expressão para saber o número de imagens refletidas se o objeto ele estiver no plano bissetor, que é esse plano rosa, que corta os dois espelhos. Então, eu só vou poder utilizar para saber o número de imagens refletidas caso eu ache um valor ímpar de 360 graus sobre alfa. Só vou poder usar a nossa relação ali se ele estiver nesse plano, que é esse plano rosa. O ponto objeto real, ele tem que estar exatamente ali. Ah, professora, mas se ele não estiver exatamente ali, aí eu não posso usar a minha relação, eu vou ter que fazer outra equação, vou usar outra relação que a gente vai estudar depois para poder calcular o número de imagens refletidas. E se isso é possível ou não, eu vou deixar esse mistério para as próximas aulas. Mas deu para entender? Só se for par 360 sobre alfa, beleza. Pode estar em qualquer, o ponto objeto, quer dizer, o ponto real, pode estar em qualquer lugar ali no meu espelho associado. Agora, se for ímpar, tem que estar no plano bissetor exatamente. O probleminha tem que estar falando lá, está no plano bissetor. Né? Senão, não tem como resolver por essa equação que é n é igual a 360 sobre alfa menos 1. Deu para entender isso aqui, gente? Ou precisa voltar? Deu para entender. Deu? Não vou. Então, deu ímpar. Opa! Tá falando que está no plano bissetor? Não, não tem nada falando. Então, não posso usar a minha equação. Depois eu vou ter que resolver de outro jeito o problema. Mas deu ímpar e está falando, olha, tá lá no ponto bissetor. Beleza, sem problemas. E se deu par, melhor ainda, que dá para usar tranquilamente em qualquer ponto. Tranquilo, então. Vamos aos nossos exemplos, então? Vamos lá. O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Opa, somei então ali, né? O ângulo incidente, mais o refletido, eles formam ali 80 graus. Beleza. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? Primeira pergunta. E depois, segunda pergunta. E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Olha, temos duas perguntas, e uma em relação à reta normal e a outra em relação à superfície. Vai ter diferença aqui. Vamos ver como é que vai resolver. Então, beleza, faço o desenho ali, tranquilo, tem a reta normal, tenho a minha superfície, o raio incidente, fez um ângulo incidente, refletiu, tem o raio refletido e o ângulo refletido. No problema, ele me diz que a soma dos dois é 80 graus. Beleza. Qual é a nossa primeira pergunta? Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? Ora, se a soma do ângulo incidente e do ângulo refletido é 80 graus, eu só vou dividir o 2 por 2, né? Porque a minha reta normal, ela divide esses ângulos. Beleza, tranquilo. 80 dividido por 2, o meu ângulo incidente é igual a 40 graus. Poxa, mas e o meu ângulo refletido? Segundo a lei da reflexão, o que ela me diz?
em relação à reta normal, o meu ângulo incidente é igual ao meu ângulo refletido. Tranquilo? Beleza, achei a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta? A segunda pergunta já fala em relação à minha superfície, beleza? Então, a minha superfície, eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho uma reta normal lá que faz 90 graus sempre com a minha superfície, para eu achar esse ângulo em relação à minha superfície, eu pego o quê? 90 graus menos o ângulo refletido. Beleza? Em relação à superfície, sempre a reta normal vai fazer 90 graus. Então, eu preciso pegar o 90 graus e diminuir sobre esse meu ângulo refletido, que dá o quê? 90 menos 40, eu acho um ângulo θ de 50 graus. Deu para entender esse problema, gente? Tranquilo? A diferença entre reta normal e o ângulo em relação à reta normal e o ângulo em relação à superfície? Sim. Sim? Então tá bom. Então, segundo a lei da reflexão, ela me diz em relação à reta normal. O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido em relação à normal. Ah, mas eu quero um ângulo ou incidente ou refletido em relação à superfície. Pego 90 graus e diminuo desse ângulo de reflexão ou de incidência. Espera aí que... Isso. Vamos lá. Mais um probleminha. Vamos fazer junto esse daqui, ó. De acordo com as leis da reflexão da luz, assinale o quê? A alternativa correta. Vamos lá. Vamos ver se está certo ou não está certo cada uma dessas alternativas. Letra A, o que ela nos diz? Os ângulos formados entre os raios de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão precisam ser iguais. Gente, essa alternativa está correta ou ela está incorreta? Verdadeira ou está falsa? O que vocês acham? Está correta ou está falsa, gente? Ninguém sabe? Olha, vamos ler de novo. Ó. Os ângulos formados entre os raios de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão, eles precisam ser iguais. Está correto ou está falso? Ninguém? Ninguém, gente? Olha, Ninguém? eu acho que tá falso. Tá falso, né? Alguém discorda? Então, acho que acertou. Não tá certo. Sabe por que não tá certo, gente? Porque eu falei em algum momento sobre ângulo, raio de luz refratado. Eu não falei, gente. Hoje foi reflexão da luz. Nada foi refratado hoje. Eu não falei sobre refração. E o problema também falou sobre refração. Ele falou o quê? De acordo com as leis da reflexão da luz. Então já elimina a letra A, gente. Não tem nada a ver com reflexão refratado, ângulo refratado. A gente vai ver isso só na próxima aula de refração, beleza? Tá incorreto. Vamos lá, letra B. Os raios de luz incidente e refletido precisam estar contidos em diferentes planos? Verdadeiro ou falso, gente? Planos diferentes. Falso. Falso. Falso por quê? Primeira lei da reflexão. O que a primeira lei diz? Eles precisam estar em um mesmo plano, pois eles são o quê? Coplanares. Tá falso também. Letra C. O ângulo entre os raios de luz incidente e refletido precisa ser igual a 90 graus. O ângulo entre os raios de luz incidente e refletido precisa ser igual a 90 graus.
Ele está falando em relação à reta normal, gente. Verdadeiro ou falso? Um chute. O ângulo entre os raios de luz incidente e refletido precisa ser igual a 90 graus. O que vocês acham, gente? Falso ou verdadeiro? Em relação à reta normal, a gente fez um problema agora, anteriormente. O raio de luz, o ângulo entre o raio de luz incidente e o refletido, eles, por acaso, a soma deles dava 90 graus em relação à normal? O último problema que a gente fez. Era 80 graus, não era? Sim. Se é, então eu posso ter uma soma de ângulos ali em relação ao normal, precisa ser necessariamente 90 graus? Não precisa, gente, ser necessariamente 90 graus. O que é necessariamente 90 graus? O ângulo da normal em relação à superfície. Então, quando o ângulo da reta normal, aquela nzão em relação à reta da superfície, esse sim forma 90 graus, beleza? O ângulo refletido e incidente em relação à reta normal, eles podem ser qualquer valor, beleza? Então, não precisa ser 90 graus. Tá bom? Ficou claro isso? Sim. Ficou? Beleza, porque qualquer dúvida vocês podem perguntar. E a letra D, então, que todos nós esperamos que seja a correta. Os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal do plano refletor, segundo a lei da reflexão correta, né? Então, a gente tem os ângulos lá dos raios incidente e refletido. Eles têm o quê? Têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo ângulo em relação ao quê? A reta normal. Beleza? Tranquilo, então, até aqui? Alguma dúvida, gente, na aula de hoje? Alguma dúvida até o momento? Pode falar. Nenhuma dúvida? Não, tá ok. Tá ok? Eu espero que vocês não estejam igual a Nazaré, gente, hoje nessa aula de geometria. Eu realmente espero, e espera aí que eu vou falar com vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Eu sei que a aula ela é bastante conceitual e bastante geométrica, então às vezes dá um pouco de confusão. Mas deu para entender, gente? Agora voltando aqui. Tá tranquilo até aqui o conteúdo ou tá muito difícil, muito abstrato? Tranquilo? Marcos Henrique falou que tá tranquilo. Laís, tá aí? Tá tranquilo? Eu tô entendendo bem. Então, beleza. Então, assim, gente, o que vai acontecer agora? Não tem terceira lista ainda, porque eu só dei reflexão. Na próxima aula a gente termina a reflexão, que a gente vai falar de espelhos esféricos, né? Então a gente vai continuar a reflexão, mas já vai entrar depois desses espelhos esféricos na refração da luz, beleza? Então a gente vai ver espelhos esféricos ainda na reflexão, depois a gente entra em refração e a gente tem a nossa terceira lista. Fica combinado assim? É um conteúdo realmente muito mais abstrato, então a gente tem que prestar atenção nos desenhos, tá? O segredo é o quê? Olhar as leis, né, que representam os conceitos e entender como faz e como entende esses desenhos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, beleza? Tá tranquilo? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Mais alguma dúvida? Ou a gente pode fechar aqui hoje? Tranquilo? Beleza? Então, tranquilo, né, gente? Alguma coisa a mais ou a gente fecha, então, por aqui? Nenhuma dúvida? Beleza, então. Então, gente, a gente fica aqui e na próxima aula, então, a gente se vê e vai ter a nossa terceira lista, beleza? Boa noite, então, para vocês. Até na outra semana.
Um grande abraço para vocês, né? Espero que todos fiquem bem. Qualquer coisa, pode tirar dúvida comigo, eu estou lá no WhatsApp, ali para vocês realmente, em relação à primeira, segunda lista, qualquer coisa, tá? Um grande beijo e um grande abraço para vocês, tá? Fique com Deus.